Salmo 49. Ouvi isto, todos vós, povos, deem ouvido, todos vós, habitantes do mundo, tanto baixos e altos, juntamente ricos e pobres. Minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei meu ouvido para a parábola, abrirei meu dizer escuro sobre a harpa. Por que eu deveria temer nos dias do mal, quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem? Aqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão, nem pagar a Deus um resgate por ele, pois a redenção de sua alma é preciosa e ela cessa para sempre. Para que ele pudesse ainda viver para sempre e não ver a corrupção, porque ele vê que homens sábios morrem, assim como o tolo e a pessoa bruta perecem, e deixam as suas riquezas para outros. Seu pensamento interior é para que as suas casas continuem para sempre, e os seus lugares de habitação a todas as gerações. Eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. Todavia, o homem, estando em honra, não resiste. Ele é como os animais que perecem. Este caminho deles é sua loucura. Ainda que sua posteridade aprove seus ditos, selá. Como ovelhas, eles são postos no túmulo. A morte os alimentará, e os justos terão domínio sobre eles pela manhã. E a sua beleza se consumirá no túmulo da sua habitação. Mas Deus redimirá a minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá, selá. Não fiques com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar. Porque quando ele morrer, não carregará nada consigo. Sua glória não descenderá após ele. Ainda que ele, enquanto vivia, abençoou sua alma, e os homens te louvarão, enquanto fazes o bem a ti mesmo. Ele irá à geração de seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não entende é como os animais que perecem. Salmo 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! Minha alma deseja, sim, até desmaia pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes, junto aos teus altares. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, abençoados são aqueles que habitam na tua casa. Eles ainda estarão te louvando, selá. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques. Eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Dá ouvidos, ó Deus de Jacó, selá. Contempla, ó Deus, nosso escudo, e olha para a face do teu ungido, pois um dia em teus atos é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Pois o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em ti. Salmo 85. Senhor, tu foste favorável à tua terra. Tu trouxeste de volta os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todo o seu pecado. Selá. Retiraste toda a tua ira, tu te desviaste da ferocidade da tua raiva. Transforma-nos, ó Deus da nossa salvação, e faz com que tua ira em relação a nós cesse. Ficarás irado conosco para sempre? Alongarás a tua ira a todas as gerações? Não nos reviverás outra vez para que o teu povo possa regozijar-se em ti? Mostra-nos a tua misericórdia, ó Senhor, e dá-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, falar, pois ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, mas que eles não se voltem novamente à loucura. Certamente a sua salvação está perto daqueles que o temem. Que a glória possa habitar em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijaram.
A verdade saltará para fora da terra e a justiça olhará para baixo lá do céu. Sim, o Senhor dará àquele que é bom e a nossa terra renderá o seu crescimento. Justiça irá diante dele e nos colocará no caminho dos seus passos. Salmo 87. Seu fundamento está nos santos montes. O Senhor ama os portões de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são faladas de ti, ó cidade de Deus. Selá. Eu farei menção de Raabe e de Babilônia para aqueles que me conhecem. Contemplai Filístia e Tiro com Etiópia. Este homem nasceu lá, e de Sião será dito: este e aquele homem nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará quando ela descrever o povo, que este homem nasceu lá, Selá. Assim como os cantores e como os tocadores de instrumentos estarão lá, todas as minhas fontes estão em ti. 2 Crônicas 21. Ora, Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, o seu filho, reinou no seu lugar. E tinha irmãos, os filhos de Josafá. Azarias e Jeiel e Zacarias e Azarial e Micael e Cefatias. Todos estes eram os filhos de Josafá, rei de Israel. E o seu pai deu-lhes grandes presentes de prata e de ouro e de coisas preciosas, assim como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino ele deu a Jeorão, porque ele era o seu primogênito. Tendo Jeorão se levantado sobre o reino de seu pai e tendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos com a espada, e também diversos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque teve a filha de Acabe por esposa, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todavia, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa do pacto que ele tinha feito com Davi, e porque prometeu dar uma lâmpada para ele e para os seus filhos para sempre. Nos seus dias, os edomitas se revoltaram por estar debaixo do domínio de Judá, e fizeram para si um rei. Então Jeorão saiu com os seus príncipes, e com ele todas as suas carruagens, e ele levantou-se à noite, e feriu os edomitas que o cercavam, e os capitães das suas carruagens. Assim, os edomitas se revoltaram por estar sob a mão de Judá, até este dia. Ao mesmo tempo, também Líbna se revoltou por estar sob a sua mão, porque ele havia abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Além disso, ele fez lugares altos nos montes de Judá, e fez com que os habitantes de Jerusalém cometessem fornicação, e compeliu Judá a isto. E lhe chegou um escrito de Elias, o profeta, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai: Por que não andastes nos caminhos de Josafá, o teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e fizestes Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituir, à semelhança das prostituições da casa de Acabe. E também mataste os teus irmãos da casa do teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que com uma grande praga o Senhor ferirá o teu povo e os teus filhos e as tuas esposas e todos os teus bens, e tu terás uma grande enfermidade por um mal nas tuas entranhas, dia após dia, até que em razão da enfermidade te saiam as tuas entranhas. Além disso, o Senhor suscitou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam próximos dos etíopes. E eles subiram até Judá, e irromperam e levaram consigo todos os bens que se achou na casa do rei, e também os seus filhos e as suas esposas, de modo que não lhe restou mais nenhum filho, exceto Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável.
E sucedeu que, no processo do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da doença. Assim ele morreu dessa grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou como queimaria a seus pais. 32 anos de idade ele tinha quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 8 anos, e partiu sem ser lembrado. Todavia eles o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. 2 Crônicas 22. E os habitantes de Jerusalém fizeram de Acasias, o seu filho mais moço, rei em seu lugar. Pois o grupo de homens que veio com os árabes até o acampamento mataram todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar. E ele reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, a filha de Onre. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois a sua mãe foi sua conselheira para agir impiamente. Porquanto ele fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, pois eles foram os seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua destruição. Ele também andou segundo o seu conselho e foi com Jeorão, o filho de Acabe, rei de Israel. A guerra contra Azazel, rei da Assíria, em Ramote de Gileade, e os sírios feriram Jorão. E ele retornou para ser curado em Jezreel, por causa dos ferimentos que lhe fizeram em Ramá. Quando lutou contra Azael, rei da Síria, e Azarias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jeorão, o filho de Acabe. Jorão, né? Em Jezreel, porque ele estava enfermo. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque, chegando ele, saiu com Jeorão contra Jeú, o filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para cortar a casa de Acabe. E sucedeu que, quando Jeú estava executando juízo sobre a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que ministravam para Acasias. Ele os matou. E ele buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: ele é o filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e a casa de Acasias não tinha poder para manter o reino calmo. E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, a filha do rei, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei que foram mortos, e colocou ele e a sua ama em um quarto de dormir. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, esposa de Joiada, o sacerdote, porque ela era irmã de Acasias, e o escondeu de Atalia, para que ela não o matasse. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. 2 Crônicas 23. E no 7º ano, Joiada se fortaleceu e tomou consigo em pacto os capitães de centurias, Azarias, o filho de Jeroão, e Ismael, o filho de Joanã, e Azarias, o filho de Obed, e Maazéias, o filho de Adaías, e Elisafate, o filho de Zicre. E eles saíram por Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram a Jerusalém. E toda a congregação fez um pacto com o rei na casa de Deus. E ele lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor tem dito acerca dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, dos sacerdotes e dos levitas, que entram no Shabat, serão guardas das portas, e 1/3 parte estará junto à casa do rei, e 1/3 parte junto ao portão do fundamento.
e todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Porém, que ninguém entre na casa do Senhor, exceto os sacerdotes e aqueles que ministram dos levitas. Eles entrarão, porque eles são santos. Mas todo o povo deve guardar a vigília do Senhor. E os levitas cercarão o rei em redor, cada homem com as suas armas na sua mão, e qualquer outro que entrar na casa, este será levado à morte. Mas estejais com o rei quando ele entrar e quando ele sair. Assim os levitas e todo o Judá fizeram segundo todas as coisas que Joiada o sacerdote havia ordenado, e tomaram cada qual os seus homens, que deveriam estar no Shabat, com aqueles que deveriam sair no Shabat, pois o sacerdote Joiada não despediu as turmas. Além disso, Joiada, o sacerdote, entregou aos capitães das centúrias lanças e broquéis e escudos que pertenciam ao rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E ele posicionou todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo do templo, do lado do altar e do templo, em redor do rei. Então retiraram o filho do rei e puseram sobre ele a coroa e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e os seus filhos o ungiram e disseram: Deus salve o rei. Ora, quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e louvando o rei, veio ter com o povo na casa do Senhor. E ela olhou, e eis que o rei estava junto ao seu pilar, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrou e tocava trombetas. Também os cantores com instrumentos de música, e assim também ensinavam a cantar louvor. Então Atalia rasgou as suas vestes e disse: Traição, traição! Então Joiada, o sacerdote, trouxe para fora os capitães de centúrias, que foram colocados sobre o exército, e disse-lhes: Ponham-na para fora das fileiras, e quem quer que a siga seja morto com a espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. Assim, eles lançaram suas mãos sobre ela, quando ela chegou na entrada do portão dos cavalos, junto à casa do rei. Eles ali a mataram. E Joiada fez um pacto entre si e entre todo o povo, e entre o rei, de que eles deveriam ser o povo do Senhor. Então todo o povo foi até a casa de Baal, e a puseram abaixo, e quebraram seus altares e as suas imagens em pedaços, e mataram Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares. Joiada também indicou os ofícios da casa do Senhor por mão dos sacerdotes levitas, os quais Davi havia distribuído na casa do Senhor, para oferecerem as ofertas queimadas do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com júbilo e com cânticos, como foi ordenado por Davi. E ele pôs os porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo com coisa alguma. E ele tomou os capitães de centúrias, e os nobres, e os governadores do povo, e todo o povo da terra, e fez descer o rei da casa do Senhor. E eles adentraram a casa do rei por intermédio do portão alto, e puseram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou calma depois deles terem matado Atalia com a espada. 2 Crônicas 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zíbia de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada, o sacerdote. E Joiada tomou para ele 2 esposas, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que Joás estava disposto a reparar a casa do Senhor. E ele reuniu os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí para as cidades de Judá, e reuni de todo Israel dinheiro para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano.
e vede para que apressai o negócio. Todavia os levitas não se apressaram, e o rei chamou Joiada, o chefe, e disse a ele: Por que não obrigaste os levitas a trazer de Judá e de Jerusalém a coleta, segundo o mandamento de Moisés, o servo do Senhor, e da congregação de Israel para o tabernáculo do testemunho? Porque os filhos de Atalia, aquela mulher iníqua, tinham destruído a casa de Deus, e também todas as coisas dedicadas da casa do Senhor eles entregaram aos Baalins. E diante da ordem do rei, eles fizeram um baú, e o colocaram na parte exterior, junto ao portão da casa do Senhor. E eles fizeram uma proclamação por Judá e Jerusalém, para que trouxessem até o Senhor a coleta que Moisés, o servo de Deus, lançou sobre Israel no deserto. E todos os príncipes e todo o povo regozijaram-se e a trouxeram, e a lançaram dentro do baú até que terminaram. Ora, sucedeu que no momento em que o baú foi trazido para o ofício do rei, pelas mãos dos levitas, e vendo que havia muito dinheiro, o escriba do rei e o oficial do sumo sacerdote vinham e esvaziavam o baú, e o tomavam e o carregavam novamente para o seu lugar. Assim faziam dia após dia, e recolhiam dinheiro em abundância. E o rei e Joiada o davam aos que faziam a obra do serviço da casa do Senhor, e contratavam pedreiros e carpinteiros para repararem a casa do Senhor, e também aos que confeccionavam ferro e bronze, para consertar a casa do Senhor. Assim, trabalhavam os oficiais, e a obra era aperfeiçoada por eles. E eles deixaram a casa de Deus no seu estado e a reforçaram. E quando eles a terminaram, trouxeram o restante do dinheiro diante do rei e de Joiada, do qual foram feitos os vasos para a casa do Senhor, a saber, vasos tanto para ministrar como para se oferecer, e colheres e vasos de ouro e prata. E eles ofereceram ofertas queimadas na casa do Senhor continuamente todos os dias de Joiada. Todavia, Joiada ficou velho e cheio de dias quando morreu. E ele tinha 130 anos de idade quando morreu. E eles o sepultaram na cidade de Davi, entre os reis, porque ele havia feito o bem em Israel, tanto para com Deus como para a sua casa. Ora, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e fizeram reverência ao rei. Então o rei atentou a eles, e eles saíram da casa do Senhor Deus dos seus pais, e serviram aos bosques e ídolos. E a ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa da sua transgressão. Contudo, ele enviou profetas entre eles, para trazê-los de volta ao Senhor, os quais testificaram contra eles, mas eles não quiseram dar ouvido. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote, o qual se pôs de pé acima do povo e disse-lhes: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podeis prosperar. Porque vós abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandamento do rei, no átrio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, o seu pai, havia lhe feito, mas matou o seu filho. E quando morreu, ele disse: O Senhor olha por isto e o requererá. E sucedeu no fim do ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram para Judá e Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o despojo deles ao rei de Damasco, porque o exército dos sírios veio com uma pequena companhia de homens, e o Senhor entregou um muito grande exército na sua mão, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Assim, eles executaram juízo contra Joás, e tirando-se dele, pois em grandes enfermidades o deixaram. Os seus próprios servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos de Joiada, o sacerdote, e o mataram na sua cama, e ele morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. E estes são os que conspiraram
Contra ele, Zabade, o filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, o filho de Sinrite, a Moabita. Ora, quanto a seus filhos e a grandeza do cargo de que foi lançado sobre eles e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos na história do livro dos reis. Em seu lugar reinou seu filho Amazias. 2 Crônicas 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã de Jerusalém, e ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito. Ora, sucedeu, quando o reino lhe foi estabelecido, que ele matou os servos que haviam assassinado o rei seu pai. Porém, ele não matou os seus filhos, mas fez como está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, dizendo: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Além disso, Amazias reuniu Judá e fez deles capitães sobre milhares e capitães sobre centúrias, de acordo com as casas dos seus pais, por todo o Judá e Benjamim. E ele os enumerou de 20 anos de idade para cima, e neles achou 300.000 homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança e o escudo. Também de Israel ele contratou 100.000 homens fortes e valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio até ele, dizendo: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá, sede forte para a batalha. Deus te fará tombar diante do inimigo, pois Deus tem poder para socorrer e para lançar por terra. E Amazias disse ao homem de Deus: mas o que faremos dos 100 talentos, os quais dei ao exército de Israel? O homem de Deus respondeu: o Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim, para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Judá, e eles retornaram para casa em grande ira. E Amazias fortaleceu-se e conduziu o povo, e foram até o vale do Sal, e feriram a 10.000 dos filhos de Seir, e outros 10.000 deixados vivos. Os filhos de Judá levaram consigo cativos e os trouxeram até o cume da rocha, e os lançaram abaixo do cume da rocha para que todos fossem quebrados em pedaços. Porém, os soldados do exército que Amazias enviou de volta para que não fossem com ele à batalha, caíram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram 3.000 delas, e tomaram muito despojo. Ora, sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos Edomitas, que ele trouxe os deuses dos filhos de Seir, e os ergueu para serem os seus deuses, e se curvou diante deles, e queimou incenso a eles, porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, o qual lhe disse: por que tens buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, enquanto ele lhe falava, o rei disse-lhe: fizeram-te por conselheiro do rei? Refreia-te, por que serias tu ferido? Então o profeta refreou-se e disse: eu sei que Deus determinou te destruir, porque fizeste isto e não atentaste ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou Joás, o filho de Jeoacás, o filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. E Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha como esposa para o meu filho. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração exaltou-te a se gloriar. Fica agora em casa. Por que mexerias com a tua dor, para que caias, a saber, tu e Judá contigo? Amazias, porém, não quis ouvir, porque era da vontade de Deus entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porque eles foram atrás dos deuses de Edom.
Assim Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semes, a qual pertence a Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiram cada homem para a sua tenda. E Joás, o rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão do canto, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que foram achados na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e também os reféns, e retornou a Samaria. E Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos. Depois da morte de Joás, e o filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Ora, desde o tempo em que Amazias se desviou de seguir o Senhor, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Mas enviaram após ele a Laques, e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. 2 Crônicas 26. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar do seu pai, Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei dormiu com seus pais, 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar. E reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém, e ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E ele saiu e guerreou contra os filisteus, e demoliu o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades junto a Asdod, e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu sobejamente. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto e no portão do vale, e na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies, também lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta, que saíam à guerra em tropas, de acordo com a contagem feita pela mão de Jeiel, o escriba, e de Maazéias, o soberano, debaixo das mãos de Ananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais, homens fortes e valentes, foram 2.600, e debaixo da sua mão estava um exército, 307.500, que faziam guerra com muito grande poder, para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças, e elmos, e couraças, e arcos, e fundas para atirar pedras. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos, para estarem sobre as torres e nos cantos dos muros, para se atirar com flechas e grandes pedras. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso para o altar do incenso. E Azarias o sacerdote entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado, e tinha um incenso na sua mão para queimar incenso.
Tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes, na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim, Uzias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com os seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis, porque disseram, ele é um leproso, e Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, a filha de Zadoque. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fez o seu pai Uzias. Todavia, ele não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda agia de modo corrupto. Ele edificou o portão alto da casa do Senhor, e ele edificou muito sobre o muro de Ofel. Além disso, ele edificou cidades nos montes de Judá, e nas florestas edificou castelos e torres. Ele também lutou com o rei dos Amonitas, e prevaleceu contra eles. E naquele ano os filhos de Amon deram a ele 100 de talentos de prata, e 10.000 medidas de trigo, e 10.000 de cevada. Grande quantia os filhos de Amon pagaram a ele, tanto no segundo ano como no terceiro. Assim Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E acaso seu filho reinou em seu lugar. Amém.